Queridos, vamos para o tema de hoje. Olha aí o tema aí, está na tela já, né? Evangelho artificial. Repita comigo, Evangelho artificial. Queridos, o meu objetivo hoje vai ser fazer uma certa denúncia a esse tipo de evangelho, respaldado, claro, no texto da palavra de Deus, observando o autêntico evangelho. Amém? Então, basicamente isso. Eu quero usar o texto base da nossa mensagem aqui hoje. Abra aí comigo, vai estar no telão também. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Vamos estar lendo na versão Almeida Revista Atualizada, tá? Diz assim a palavra de Deus: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém? Deixa a sua Bíblia aí aberta em Gálatas, porque nós vamos consultar ainda alguns versículos aí, ok? Mas antes de nós aprofundarmos mais nesse texto aqui, na minha introdução deixa eu só ressaltar alguns detalhes. É mais do que notório que a IA, a inteligência artificial, ela está em alta, né? Sim ou não? Sim. Nós estamos rodeados pela IA, pela inteligência artificial, né? O seu smartphone, por exemplo, né? Se você tem um iPhone, você tem a Siri, é uma inteligência artificial. Se você tem um Android, é o quê? Ok, Google, né? Etc. Nós temos a Alexa, né? Quem tem uma Alexa aqui? A nossa igreja tem uma Alexa e o Felipe tem uma Alexa também, que é muito mais inteligente do que a inteligência artificial da Amazon, né? Nós temos também, queridos, os carros autônomos, né? Por exemplo, a Tesla tem os seus carros autônomos que se utilizam de inteligência artificial. Os bancos, por exemplo, estão utilizando muito a inteligência artificial, né? Hoje, principalmente os bancos digitais. E nós temos também aplicativos para a edição de fotos, né? Por exemplo, se você for no meu Instagram, lá tem o quê? É uma foto minha, mas é uma foto de inteligência artificial. Ali não é bem eu, né? Mas eu vou tirar, né, gente? Mas a inteligência artificial, para alguns, ela é um bem necessário, né? Para outros, um pesadelo inevitável. Sim ou não? Que diga o Felipe, que é designer, enquanto, né, Felipe, a inteligência artificial ajuda no trabalho dos designers, etc. Mas também quantas pessoas estão perdendo seus empregos, né, gente? Isso é um fato. E muito tem se discutido sobre essa questão da inteligência artificial, as suas soluções, mas também as suas complicações. Eu não sei se vocês viram recentemente, um bebê foi encontrado dentro de um Tesla recentemente. Alguém viu essa notícia? O motoqueiro estava, né, fazendo o rally dele, quando ele se deparou com um carro e um bebê trancado lá dentro. O bebê entrou no carro, apertou um botão lá e o carro fez a rota sozinho, o bebê foi parar longe, né? Então, se tem discutido sobre essa questão. Rapaz, os problemas que isso pode gerar, as soluções que isso pode gerar, isso é uma discussão. Mas o que marcou mesmo, claro que a inteligência artificial, ela não é uma coisa nova, né? Ela está em evidência, mas ela não é uma coisa nova. Desde a década de 50, antes de falar disso aqui, desde a década de 50, essa matéria já vem sendo estudada, né? Quem conhece aqui o Alan Turing? Quem conhece? Quem já assistiu o filme O Jogo da Imitação? Recomendo você assistir esse filme. Alan Turing é considerado, né, o pai da computação. Então, já desde a década de 50, ali em 1950, essa área já vem sido bastante pesquisada. Mas teve um episódio que marcou a história da humanidade, que foi quando o Garry Kasparov, quem conhece? Ele é um multicampeão em xadrez, né? Tem a foto aí? Vamos colocar a foto dele aí, ó. Foi quando, em 1997, o Deep Blue, que é o supercomputador da IBM, esse computador, ele venceu esse multicampeão, esse um dos maiores enxadristas da história, né? Então, o Kasparov, ele conta que ele ficou arrasado, né? Ele ficou arrasado. Ele já tinha ganhado em 1996
desse computador, então teve uma revanche, foi quando ele foi derrotado numa partida de 6 jogos e tal. Você pode pensar, e o Kasparov, dando uma entrevista, ele fala que ele ficou arrasado, porque tinha sido a primeira vez que ele tinha perdido. Não é que ele foi derrotado, melhor dizendo. Então ele ficou muito arrasado e gerou muito debate, mas foi uma situação que marcou a história da humanidade ali, já vendo, poxa, o poder da inteligência artificial, da computação, etc. e tal. Mas vamos focar aqui no tema proposto, né? O evangelho artificial. Esse tipo de evangelho, gente, ele também está em evidência. É claro que ele não é novo também. Desde os primeiros séculos, a igreja lidar com esse tipo de evangelho. Mas vamos ver só aqui, bem rápido, quero ver para vocês, esses 2 termos, né? Evangelho quer dizer o quê? Boas novas, isso todos nós conhecemos, né? Mas quando nós falamos de evangelho, queridos, nós estamos falando essencialmente de Cristo, o Logos que se fez carne, né? É Cristo Jesus, ele é o evangelho, ele é a essência do evangelho. Paulo vai falar que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é verdade? Então, o doutor Martin Lloyd-Jones, ele falava o seguinte: nós não podemos olhar simplesmente para o termo meramente assim superficial, boas novas. Não, mas nós temos que entender que o evangelho, ele é o poder transformador de Deus. Não é só uma boa notícia, não é só uma mensagem que temos proclamado, mas é o poder que tem transformado a vida de milhares e milhões de pessoas, e que tem transformado a minha e a sua vida. Glória a Deus. Mas, e aí, o termo artificial, eu peguei do dicionário criativo, porque ele já é bem direto, né? Então, lá no dicionário criativo vai falar assim, o que é artificial? Que é produzido pelo homem e não pela natureza. Forçado, fingido, né? Então, quando nós estamos falando de artificial, ou seja, a inteligência artificial nada mais é do que um produto final da inteligência humana, sim ou não? Sim. Se não tiver o homem no meio, a coisa não vai funcionar. Se o homem não apertar o botão, muito se louva, melhor dizendo, muito assim, exalta, poxa, que máquina, que isso, mas o que deve ser ressaltado mesmo é a inteligência do homem que desenvolveu aquilo, sim ou não? Né? Mas, então, se a questão artificial é aquilo que é produzido pelo homem, não tem uma natureza em si mesmo, o evangelho artificial, ele é o quê? É um evangelho produzido pelo homem. Então, a espinha dorsal desse tipo de evangelho artificial é segundo a visão humana, né? Então, desde os primeiros séculos, o autêntico evangelho tem se contraposto a esse evangelho artificial. Então, líder de célula, e você que vai facilitar a palavra na sua célula, eu vou colocar aqui os pontos, e os textos que vamos usar aqui será contraponto do ponto, tá? Será o contraponto, ok? Então, vamos para o primeiro ponto aí, desenvolvido pelo homem. Vamos lá para aquele texto novamente, versículo 11 do capítulo 1 de Gálatas, né? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é o quê? Segundo o homem. Ou seja, queridos, o evangelho, ele não é segundo o homem. O evangelho, Paulo estava dizendo assim para os Gálatas, olha, o evangelho que eu preguei a vocês não é segundo o homem, mas ele é o evangelho de Jesus. Paulo também, ele entendia muito bem que ele não era um apóstolo levantado por homens. Ele fala lá no versículo 1, dizendo o seguinte, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Se você conhece bem a história de Paulo, você vai saber que quem converteu Paulo foi quem, gente? O próprio Jesus, não é verdade? Quando ele estava a caminho de Damasco, e o próprio Jesus, né, ele conta que a luz era tão forte que ofuscava a luz do sol, né? E ele fala dessa experiência. E Paulo, quando ele se converte, ele vai pregando ali logo de cara, ele já quer espalhar o evangelho, mas ele é acuado. Olha, peraí, não é bem assim. Por quê? Porque Paulo perseguia a igreja, lembra?
Paulo ele perseguia a igreja e ele dava o seu voto para matar os cristãos. Isso está lá no finalzinho do capítulo, ele vai falar isso também, né? Então, o que Paulo está querendo dizer assim, olha, o evangelho que eu anunciei a vocês, Gálatas, é o seguinte, eu recebi do próprio Senhor Jesus. Foi como revelação. Paulo, se você estudar a história dele, lembra que só 14 anos depois que ele voltou para o ministério, assim, no sentido, né, mais expansivo, de estar implantando igrejas. Quem foi lá buscar ele? Quem lembra? Barnabé, né? Então, Paulo está falando. Por que Paulo está falando isso, gente? E Paulo sempre gosta de destacar que o evangelho que ele pregava não era segundo o homem e nem estava baseado na sabedoria humana. Por quê? Para que os irmãos não se apoiassem na sabedoria humana. Isso ele vai falar lá para os coríntios, lembra? Olha, a mensagem que eu vos preguei, né, não foi uma demonstração de sabedoria humana, mas do Espírito Santo e poder. Para o quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Mas, o que acontece, queridos? Esse evangelho desenvolvido pelo homem, né, ele vai deixar Cristo de lado. Né? O evangelho ele é o quê? Cristocêntrico, não é isso? Então, o evangelho do homem, ele até deixa Jesus, mas ele fica aqui no cantinho, porque tem outras coisas a ser implementadas, né? Então, Paulo estava extremamente triste e admirado como os gálatas estavam abandonando o autêntico evangelho. Veja o versículo 6, ó. Admira-me que, isso já no começo da carta, admira-me que estejais passando tão depressa. Não está no telão, tá? Olha aí na sua Bíblia, a gente vai fazendo essa intercalação aí para você consultar a sua Bíblia também. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o quê? Outro evangelho. Então, queridos, desde o primeiro século da igreja, outros evangelhos vai aparecendo para perverter o autêntico evangelho de Jesus. O evangelho que tem por natureza e que não é artificial, o evangelho que é essencialmente Cristo, esse verdadeiro evangelho, ele tem sofrido esses ataques, né? Por exemplo, o primeiro golpe, né, que alguns tentam dar no autêntico evangelho é o quê? É os judaizantes. No caso aqui de Gálatas, o que acontecia? Os gálatas estavam sofrendo por isso, porque estavam chegando alguns irmãos, olha, para você ser salvo, precisa cumprir a lei. Então eles estavam se gloriando muito na carne, tem que se circuncidar. Veja, em Atos, por exemplo, retrata isso muito bem. Ó. Atos capítulo 15, versículo 1, eu vou ler bem rápido. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Olha só. Então, o que a igreja está sofrendo já nos seus primeiros anos de vida? O povo querendo implementar, né, a questão da lei no evangelho. Você tem que circuncidar para você ser salvo. Se você não se circuncidar, você não será salvo. Isso não é o evangelho, queridos. Não é o evangelho autêntico. Martinho Lutero dizia o seguinte: misturar a lei e o evangelho não só nubla o conhecimento da graça, mas também corta Cristo completamente, né? Então a igreja já vai sofrendo aí com a questão do judaísmo, querendo penetrar no autêntico evangelho. Nós também no primeiro século vamos ter o quê? O gnosticismo, né? Se você já estudou sobre isso, o lema deles era o quê? A matéria é má. Ou seja, se a matéria é má, logo Cristo não encarnou, né? E a igreja sofreu muito com essa ideia, né? Também nós tivemos o quê? Nos primeiros séculos, o arianismo. Ários ensinava que Jesus não era Deus. Nós também tivemos Pelágio. E quem combateu Pelágio foi quem? Agostinho, lembra? Se você estudou um pouco da história. Né? Pelágio, ele acreditava que o homem por si só poderia buscar a Deus e se justificar por si só. Isso é uma heresia, né? Nós precisamos ser alcançados pela graça, não é verdade? É o evangelho, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro e nos transforma. Mas também tem muitas outras coisas que não dá para a gente ressaltar aqui. Nos séculos mais recentes, né, a gente tem o quê? O renascentismo,
o iluminismo e o cientificismo. Não é isso? Resultado disso, gente, o liberalismo teológico. Essa peste que vem atentando com a igreja até os dias de hoje. Sim ou não? Então observe que ao longo da história, agora, nos dias atuais, as roupas, né, são mais modernizadas. A inteligência artificial, por exemplo, ganhou novas tecnologias, assim como essas heresias estão ganhando novas roupas, novas formas. E nós precisamos estar atentos, firmados no autêntico evangelho, para que nós não possamos cair nessas mentiras. Ainda mais, né, meu pastor, com o advento da internet. Você sai daqui, você pode abrir o seu YouTube e você vai encontrar lá de tudo, sim ou não? De tudo. Vários mestres, homens realmente de Deus que você pode aprender, mas também homens enviados do diabo ensinando muitas besteiras. Não é verdade? Então fique muito atento a isso. E aí, nós vamos para o segundo ponto, tá? Vamos construindo aqui essa ideia, vamos entendendo um pouco, para a gente fazer um bom fechamento. O segundo ponto, uma proposta diferente. Uma proposta diferente. É sempre assim, né? Quando o homem bota o seu dedo no meio, ele quer trazer algo diferente. Ele quer propor algo diferente daquilo que já foi fundamentado. Não se pode colocar outro fundamento, queridos. Tudo que nós vivemos aqui como igreja, como Paz Church, a célula, por exemplo, nós estamos copiando os nossos irmãos da igreja primitiva. Está lá na palavra de Deus. O discipulado, Jesus nos ensinou a discipular. Então, se nós inventarmos aqui, não é o verdadeiro evangelho. Nós precisamos consultar sempre o autêntico evangelho. Veja aí, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Está aí no telão. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos já temos pregado, seja o quê? Anátema. Ou seja, amaldiçoado. O cristão nunca vai sair daqui, da sua igreja, para amaldiçoar ninguém aí fora. Nunca. Mas não vamos aceitar ninguém dentro da igreja querendo pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Sim ou não? Amém. Então, olha só essa frase do Leonard Ravenhill, que diz assim: as únicas pessoas que querem mudar o evangelho são aquelas que não são mudadas por ele. Então, queridos, os ministros desse tipo de evangelho, eles querem propor algo diferente para respaldar os seus pecados de sempre. Então, olha, não é bem assim. Deixa eu falar isso aqui para você. Olha essa nova ideia, olha essa nova perspectiva. Deixa eu ver, meu irmão, está na Bíblia? Está no Evangelho de Jesus? Está nos ensinos de Jesus? Os apóstolos pregaram isso? Nós sempre precisamos estar atentos. Todo dia nasce um novo tipo de evangelho, gente. Todo dia. O que você imaginar? Esses dias eu estava vendo uma postagem, a igreja afirmativa. Vocês já viram essa? Não, né? Eu vi recentemente, tem acho que uma semana. A igreja afirmativa. Aqui, essa igreja, você pode ter a crença que você quiser e você pode ser o que você quiser. Mas nós somos igreja. E aí nós precisamos falar. Essas ideias que não se encontram na palavra de Deus, é tudo menos o evangelho, gente. Porque o evangelho, ele é exclusivamente Cristo. Amém. Nada além disso. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Só há um intermédio entre o homem e Deus. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por... O evangelho é exclusivo de Cristo Jesus. Esse é o evangelho de Jesus. O autêntico evangelho. E aí vamos caminhando para o nosso terceiro ponto, tá? O produto final é um cristão artificial.
O produto final desse evangelho, ele é o quê? Um cristão artificial. Veja aí comigo Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Queridos, esse evangelho artificial, como produto final, ele vai ter também um cristão artificial. Já já a gente vai parar nesse texto um pouquinho. Mas perceba, os adeptos desse tipo de evangelho, eles vão levar uma vida artificial, uma vida não autêntica e um evangelho não autêntico, né? E aí, conta a história, dizem que é uma lenda, mas fala a história que Michelangelo, o grande escultor, né, renascentista, que pintou a Capela Sistínica, fez aquela bela escultura de Davi, e ele também fez uma escultura que é o Moisés, né? O Moisés. E a história conta que quando ele terminou Moisés, ficou tão perfeito que ele disse o seguinte: parla, por que não fala? Né? Por que você não fala? Porque ele ficou tão abismado com a sua obra, e ele realmente era um grande escultor, né? E os ministros desse evangelho artificial, eles olham assim para a sua escultura, que é um cristão artificial, e ele fala: por que não fala? Porque eles são tão perfeitinhos, eles são tão idênticos a um cristão genuíno, que os seus ministros, por que não falam? E não vão falar, por quê? Porque eles são meramente esculturas. Eles têm uma Bíblia, eles têm as suas postagens são evangélicas, ele tem um quadro evangélico na sua casa, ele tem isso e tem aquilo, mas por ele ser fruto desse tipo de evangelho, ele não tem uma vida autêntica. E aí, irmãos, entra o versículo que nós lemos aqui. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra salvação, nós sabemos que ela não tem só o conceito e a ideia de tirar aquele sujeito que estava nas trevas e colocá-lo na luz, perdoar os seus pecados, purificar, mas ela tem um conceito muito abrangente. Jesus não só te tira das trevas, mas ele te limpa, Jesus te purifica, ele te transforma, ele te salva, ele te cura, ele restaura a tua vida, ele restaura a tua família. É o serviço completo. Amém? Amém? Então, o autêntico evangelho, ele é transformador. Ele tem esse poder de transformar a vida do sujeito. Então, se você olha para a sua vida, entra ano e sai ano, mas nada muda, pode ter certeza que não é o evangelho que você está vivendo. Porque o autêntico evangelho de Jesus, ele transforma. Andinho, mas eu sei que é um processo. Andinho, eu também sei, nós estamos aqui, não estamos pregando que é um passe de mágica. Não é isso. Mas o cristão autêntico, ele vive o quê? Em novidade de vida. Ele é transformado de glória em glória. Ele vai sendo moldado conforme a imagem e semelhança de Deus, no qual ele foi restaurado pelo Evangelho de Jesus. Então, o autêntico Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele vai te transformar de dentro para fora. Amém. Repito, de dentro para fora. Quanto tempo, querido, quanto tempo muitas igrejas perderam tempo preocupados com a estética, sim ou não? Preocupado se você tinha que usar roupa tal e aquilo. Eu já falei aqui, repito, qual é a roupa do crente? A decência. Se é uma roupa decente, é de crente. Mas eu não posso falar para você, olha, você para ser um verdadeiro crente, você tem que usar tal roupa assim, assado, e tem que estar bem gomadinho.
Isso é meramente estética, gente. É isso que o evangelho artificial faz. Eles estão preocupados com a estética. Enquanto o nosso Deus não está preocupado com a aparência, esse evangelho artificial está sim. Por quê? Porque é o que vende. A estética. Né? É o que é mais agradável. Porque você ser um evangelho, ou você ser um cristão autêntico, Tozer falava, o crente autêntico, ele é verdadeiramente estranho. Ele é estranho. E quantos estão indo nesse rumo, o crente está indo nesse rumo aqui. Quantas vezes a Sara me falava que, poxa, eu vou me casar nova, as amigas do trabalho ficavam assim, meu Deus, ficavam impressionadas. Aí você fala para o seu amigo, cara, vou me guardar vou me santificar, vou me purificar por casamento, vou relação sexual só no casamento, as pessoas do mundo vão olhar para você. Mas que cara estranho, né? Eu contei isso aqui uma vez, vou contar de novo. Eu lembro que eu falei para um amigo meu que fazia 3 anos que eu não beijava na boca, ele, rapaz, eu não acredito não, você está mentindo. Você olha para aquele seu amigo que fazia as paradinhas com você e você fala, não vou fazer mais não, meu amigo. Eu fui transformado, vou mentir mais não. Ele olha para você, tu vai deixar de ganhar isso aqui? Tu vai deixar de faturar isso aqui? Rapaz, não faça isso não. Então, o verdadeiro evangelho, ele te transforma. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você vivia uma vida em pecado, você agora não é mais escravo do pecado. Porque Cristo e o verdadeiro evangelho nos tira da escravidão do pecado. O pecado agora na vida do cristão é o quê? Circunstancial. É um deslize, é uma falha, e se ele pecar, ele tem a quem recorrer. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que vocês têm um advogado fiel, Jesus. Amém? Amém. Então, se você acorda e maquina o pecado, você precisa rever o seu evangelho. Você precisa rever a sua vida espiritual. Porque o pecado na vida do crente, ele é circunstancial. Ele é um deslize, é uma queda, é uma falha. Ele não planejou aquilo. Porque antes de Cristo, nós maquinávamos o pecado. Rapaz, eu vou fazer isso, tal hora, vou me esconder aqui, vou fazer isso ali. A gente maquinava. Por quê? Porque nós éramos escravos do pecado. Ele tinha poder sobre nós. Mas o evangelho, que é o poder de Deus transformador, uma vez que ele se encontra com esse sujeito, ele agora vive em novidade de vida. Amém? Amém. Então, queridos, quero chamar aqui meu primeiro assistente aqui, o Ítalo. Vem cá, Ítalo. Queridos, valendo o lanche aí com seu amigo do pós-culto, tá? Vai com ele aí, lá vai a pergunta. Essas rosas são artificiais ou verdadeiras? Calma aí. Calma, ele não sabe. Eu vou dar um aviso. Muito cuidado que as aparências enganam. Então vou perguntar novamente. Valendo a pizza. Essas rosas são artificiais ou naturais? Quem crê que ela é natural, levanta a mão. Olha só, algumas pessoas. Quem crê que é artificial? Pronto, tá quase meia-meia, viu, pastor? Vou deixar aqui. Chamar meu segundo assistente aqui. Agora chamar o Diogo aqui. Chega aí, Diogo. Pedir aqui a ajuda dos universitários. Vou repetir novamente. As aparências enganam. Essa planta aqui, duvido você saber o nome dessa planta. Qual é o nome dessa planta? Vamos lá, ó. É uma cantachoe. Por aí, um nomezinho meio estranho. Essa planta, ó, eu vou repetir, as aparências enganam. Essa planta aqui é artificial
ou natural? Natural. Quem crê que é natural, levanta a mão. Quem crê que é artificial, levanta a mão. Pronto, essa aqui. Vamos lá. Para você que foi aí com seu irmão um lanche depois do culto. Essas rosas são artificiais. Mas, gente, veja que essas rosas parecem ser naturais. Sim ou não? Pessoas aí votaram que era natural. Mas elas só cumprem uma função. A estética. De decorar algum ambiente. Ela não tem vida, você não preocupa-se de aguar, de cuidar. O cristão estético, ele é quase isso aqui, ó. Ele é isso aqui, porque ele parece ser crente, ele tem roupa de crente, Bíblia de crente, aparência de crente, fala o crentez, mas ele só cumpre uma função, estética. Decorar algum ambiente. Assim também, como se você pegar uma fruta artificial, que parece também, né, às vezes uma fruta, se você solta ela aqui no chão, ela quebra. Mas se você pegar uma fruta original, ela pode até despedaçar, mas ela vai manter ainda a sua naturalidade. Ela vai ter sabor. Ela vai ter, assim como as rosas também, ela tem vida, uma planta e uma rosa original. Amém? Nós não podemos ser esse tipo de crente. Só para decorar um ambiente. Só para parecer. E é por isso que nós precisamos entender que a verdadeira preocupação é o interior. Paulo falou o seguinte para os Gálatas, aqui que a gente leu aqui a carta. Olha, nem a incircuncisão e nem a circuncisão. O que vale ser uma nova criatura. Né? Agora lá, vamos aqui. Essa planta, cuidado que você pode perder o lanche aí para o seu amigo. É natural ou artificial? Eita. Eu vi algumas pessoas falando artificial. Então, assim, ó. Quem acredita que é artificial, levanta a mão. Você que está em casa aí assistindo essa pregação pelo YouTube, é artificial ou natural essa planta? Artificial, levanta a mão. Pronto, algumas pessoas aí, ó. Natural. Eita, os naturalistas ganharam. Porque é natural, gente. É natural. E assim, essa planta aqui, ela tem cheiro. Tem um cheiro dela natural, né? Ela tem uma terra, ela tem raízes, né? E ela tem vida, sim ou não? Sim. O cristão autêntico, ele exala o perfume de Cristo. Ele tem vida. Ele tem raízes. Ele não só cumpre uma função estética, mas ele tem a natureza e a essência do evangelho nele. Amém? Quem gostaria de ganhar essa planta? Eu. O Osto foi o primeiro que levantou a mão. Gente, ele foi o primeiro, sério mesmo. Quando eu perguntei, a mão dele já levantou. Pastora, mas como a senhora faz segunda, eu vou lhe dar essa aqui, tá? Glória a Deus, queridos. Para a gente concluir, vamos, porque toda mensagem precisa ter um chamado para a nossa ação. Veja esse texto aí comigo e esse último ponto. Vivamos de modo digno do Evangelho. Olha aí esse texto tão poderoso que é Filipenses capítulo 1, versículo 27. Olha, vivei acima de tudo. Acima de quê, gente? De tudo. De tudo. Essa é a questão, gente. Muitas pessoas não querem viver o Evangelho acima de tudo. Elas querem colocar a vida com Deus em segundo plano. Se der, eu vou. Se der, eu faço. Se der, eu sou. Mas é acima de tudo. Aí ele fala, por modo digno de quê, gente? Evangelho de Cristo. O Evangelho é de quem? De Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé. Irmãos, a Paz Church, todos nós estamos juntos lutando por essa fé, amém? Amém.
a sua vida com Deus, o seu bom testemunho, o evangelho de Cristo que você vive, é uma luta contra esse evangelho artificial, amém? Então, vivamos de modo digno, gente. Que a nossa vida seja coerente com os ensinamentos de Jesus. Porque nós estamos aqui por causa dele. Então, se é para amar o inimigo, ama o inimigo. Se é para perdoar, perdoa. 70 vezes 7 faz. Dilma, eu tenho dificuldade de pedir perdão, de perdoar. Recomendo você assistir a mensagem do pastor que tem lá no YouTube, no canal da igreja. 70 vezes 7, né, meu pastor? E o livro do nosso pastor também, que aborda essa temática. Porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, né, gente? Mas se nós entendermos que nós fomos perdoados por Deus, nós não teremos a dificuldade de perdoar o nosso próximo. Amém? Amém? Mas eu sei que muitas pessoas encontram dificuldade. Mas se Jesus nos ensina, ele realmente deve ser obedecido. E se Jesus fala, renuncia. Se Jesus fala, deixa, porque a sua vida, a minha vida, precisa ser digna do Evangelho. Amém? Amém. E aí, como nós estamos falando também de inteligência artificial, né? Bem que eu não quis fazer um paralelo fidedigno da inteligência artificial, não era bem isso o meu intuito, mas realmente falar dessa questão artificial que muitas vezes é pregada por aí, né? Que você... como eu falei, algumas pessoas estão querendo respaldar o seu pecado, né? Elas não querem ser mudadas pelo Evangelho, e aí elas ficam implementando ideias humanas, filosofias humanas, para realmente respaldar a vida de pecado que elas levam. Mas eu perguntei ao ChatGPT, quem usa o ChatGPT aí? Eu sei que você usa, nem precisa levantar a mão, tá? Qual é o perigo? Eu perguntei ao ChatGPT. Qual é o perigo do falso evangelho? Veja o que ele respondeu aí. Vê se dá para ler. Vamos ler. O falso evangelho apresenta riscos significativos, pois pode distorcer as verdades fundamentais da fé cristã. Isso pode levar as pessoas a seguir ensinamentos equivocados, comprometendo a compreensão do significado central do cristianismo. Além disso, o falso evangelho pode ser explorado por indivíduos ou grupos para manipular ou explorar outros em nome de quê? Da religião. É crucial para os cristãos discernir entre ensinamentos autênticos e distorções, buscando fontes confiáveis e mantendo o entendimento sólido dos princípios. Olha só, gente. É crente, né? Ela? Então, queridos, para a gente encerrar, diante de uma geração artificial, os dentes são artificiais, né? A boca de muita gente é artificial, né? Isso não é um julgamento, tá, gente? Né? O cabelo de muita gente é artificial. O pastor contou a história que um cabra casou com a mulher, né, pastor? Quando chegou na lua de mel, descobriu que a mulher era toda montada, né? Rapaz, não quero não. Essa mulher não é o que se mostrava ser, né? Mas aí você tem comida artificial, né? Você chegar no Burger King, você pode pedir uma carne artificial. Parece uma carne, tem cheiro de carne, sabor de carne, mas é o quê? Não é carne. Né? Então, diante dessa geração que estamos vivenciando, né, precisamos ter o cuidado para não cair nesse erro, queridos, e realmente vivermos um evangélico autêntico. Se coloque de pé, vamos orar. Temos alguns minutos ainda aqui para nós orarmos, cantarmos uma canção. Repita comigo: eu vivo o verdadeiro evangelho. Diga: eu fui transformado pelo verdadeiro evangelho. E diga: eu vou pregar o verdadeiro evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção. Na sequência quero só fazer uma oração e também nosso pastor vai estar nos abençoando. Te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque fomos impactados com o teu evangelho, Senhor.
Estávamos perdidos, ó Pai, e o Teu Evangelho nos encontrou. Eu não sou mais escravo do medo. Somos livres, Senhor, somos livres. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Somos livres, Jesus, em Ti. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, Senhor. Eu não sou mais escravo. Se você foi liberto, cante essa canção de toda a verdade do seu Eu coração. sou filho de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Teu Evangelho quebrou as correntes, ó Pai. Porque o Teu Evangelho, Senhor, nos tirou do cativeiro. Obrigado, Deus, porque o Teu Evangelho nos tirou do poder do pecado. Obrigado porque o Teu Evangelho nos encontrou, Senhor. Obrigado porque hoje somos livres. A nossa fé, ó Deus, está baseada, está pautada no verdadeiro Evangelho. Não em filosofias, não em sabedoria humana, mas em Cristo Jesus. Aquele que vive e reina e para sempre reinará. Aleluia. Glória a Deus.